nesse bate-papo a gente vai falar especificamente de Solid, e a importância que ele tem e que ele dá para que você consiga desenvolver software de uma forma melhor. E antes de escrever código, a gente vai falar um pouquinho do que é Solid, porque Solid, quem inventou, coisa bem rápida, só um resumo para dar um panorama para a gente, e depois a gente vai falando e eu já até adiantei aqui, tá? E coloquei algumas coisas na tela sobre o que que a gente vai fazer e como que a gente vai aplicar isso. Eu escolhi o PHP, provocação, mera provocação de escolher o PHP para falar de Solid. A gente escuta bastante a galera falando assim, o PHP isso, o PHP aquilo, o PHP não dá para trabalhar com Solid. Então, é uma mera provocação. Este projeto que eu tenho aqui, no final, a gente disponibiliza ele lá no GitHub para vocês. O JP fez agora esse e que a gente consegue disponibilizar os projetos lá, ficou bem legal. Aqui, eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho framework, eu não tenho nada, é um PHPzão puro. A única biblioteca que eu estou usando, o único pacote que eu estou usando aqui é o PSPHP, que é para teste automatizado, foi a única coisa que eu coloquei, tá? Que é lá do Nuno Maduro, da comunidade do Lara, se vocês quiserem olhar no PSPHP, tá? Fiquem à vontade lá, que pode ser legal. O Zoom tá melhor assim, JP, ou do outro jeito tava de boa também? Bom, é isso, tá? Aí a gente vai falar desses carinhas. Mas o que que é o famigerado Solid, cara, que a gente escuta bastante, né? Solid é um acrônimo, o pessoal fala que é um acrônimo, não, ele é, na realidade, ele é um acrônimo, tá? E quem criou não, tá? Vamos reformular isso aqui. A gente tem o Uncle Bob que traz lá em meados dos anos 2000, tá? Esses padrões, ele traz para a gente o Solid, né? Só que assim, ele de fato não é o criador disso, tá? Ele se inspira em vários outros autores. Se a gente for atrás do Solid, dos conceitos e como ele concebeu essas coisas, tá? A gente tem ele já falando de padrões de projeto, tá? Na década de 90, ele já começava com vários artigos e outros livros, ele já começa a falar disso e já começa a conceber esses conceitos, tá? Então, e ele olha também para outros autores, se a gente for ver alguns dos princípios do Solid, como o próprio Discovery Substitution, que é o terceiro da lista, né, que é o L do Solid, ele se inspirou na própria Bárbara Liskov, né? O Open Closed, ele se inspira como é que é o nome? Bertram Meyer, né, se eu não me engano. Tá? Então, ele tem essas inspirações em vários outros autores. Ele não chegou a criar, de fato, o padrão. Ele só compilou isso em tempos, em décadas de carreira, e chegou ali no meados dos anos 2000, ele concebeu esses padrões, montou esses padrões. Teve também, a gente chega ali, e tem também a figura do Fowler, né, que ajudou indiretamente o Uncle Bob a disseminar, a divulgar a publicidade do Solid, tem aí uma grande influência do Fowler, tá? Com testes, com padrões e palestras e artigos. Ele sempre falava, sempre foi muito pontual em falar sobre a obra do Uncle Bob, mesmo que indiretamente, né? Nunca foi essa coisa de falar explicitamente, mas ele ajudou bastante, tá? Então, esse é o contexto, tá? Uncle Bob não criou os padrões, ele se inspira em outros autores bastante consolidados e em meados dos anos 2000 ele chega com a obra de Solid. Ok? Até aí eu acho que fica legal, né, para a gente entender o que é Solid. E assim, o que que de fato traz o Solid? Às vezes a gente acaba escutando assim, poxa, é, não é preciso colocar Solid, não é preciso desenvolver olhando para o Solid, mas quais são os benefícios, né, que o Solid ele ajuda, tá? A gente já falou lá no comecinho que ele vai te ajudar a desenvolver um software de uma forma melhor, tá?
Mas quando você olha para os padrões, você olha para os princípios do Solid, você começa a enxergar que ele consegue te dar um melhor desenvolvimento, porque você começa a separar responsabilidades, tá, dentro do teu software, da tua aplicação, você tem mais flexibilidade, você tem mais extensibilidade entre as coisas, facilita a manutenção, criação de testes automatizados. Então, você vê que o uso desses padrões, o uso desses princípios, tá? Ele começa a deixar sua aplicação melhor. Você consegue, ao longo do tempo, manter ela melhor. E, assim, aonde que eu aplico o Solid? Tá? Solid você aplica desenvolvendo software, tá? É prática, tem alguns conceitos e alguns princípios que eu acho que é mais interpretativo, outros não, tá? Uns são mais simples de aplicar, outros não, tá? E isso a gente vai ver agora, tá? Então, como que a gente vai começar? E aí agora, de fato, a gente vai pro texto, né? Vai para escrever código de fato. Eu vou pôr aqui, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Vamos lá. Então vamos criar um cenário aqui, tá? Como eu falei, eu não tenho nada. Vamos criar aqui e vamos. O que que a gente vai tentar simular aqui, tá? A gente vai tentar simular. Todo mundo é tech, todo mundo é desenvolvedor ou tá na área de TI. Então o que a gente vai tentar criar aqui é uma espécie de pagamentos, payments test. Acho que o teste vai fazer isso aqui. Isso aqui, tá? Eu tenho. Por que que eu escolhi o PEST aqui? Eu escolhi o PEST porque ele tem uma familiaridade com o Jest, do Node.js, tá? Com a biblioteca Jest. Então, a escrita dele, a sintaxe dele é semelhante. Então, foi por isso, foi esse um dos motivos que eu escolhi o PEST PHP e não o PHP Unity, tá? Simplesmente para trazer essa facilidade para a gente. Lembrando que eu estou no PHP, né? Ó, eu querendo escrever PHP sem chamar aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos começar a conceber isso aqui. Já que a ideia é trazer uma lista de pagamento, né, uma ideia de, vou pagar desenvolvedores, ok? Então, vamos fazer assim. Deve adicionar desenvolvedores, escrevi errado, lugar, desenvolvedores e calcular pagamentos. Beleza, é isso que eu quero por enquanto. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como que a gente começa a conceber isso aqui? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que a gente tem que desenvolvedores, eles têm valor que eles recebem por hora, tá? Opa, tá errado aqui. Rate, eu vou usar aqui, tá? Que vou usar aqui, tá bom por enquanto. E vou abrir aqui, vou dizer que neste momento eu tenho Júnior, tá? Júnior, Júnior, sei lá, vai receber R$ 25 por hora. Eu tenho o pleno, espera aí, o pleno, sei lá, eu estou só inventando números aqui, tá, gente? E o pleno ele recebe 45 por hora e o sênior ele vai receber, eu vou até fazer diferente aqui, vou colocar em minúsculo que eu vou usar ali embaixo, só para ficar mais bonitinho. Opa. E o sênior ele vai receber, poxa, aí essa tá, é sênior, né? Vamos brincar aqui. Vai me dizer que ele vai receber 80, eu vou transformar isso aqui para o PHP em um objeto, só para ficar mais bonitinho ali embaixo para mim. Eu vou dizer então que eu tenho payments. E agora eu não consigo perguntar para vocês quem já tem, fala, quem já tem familiaridade, já escreveu alguma coisa com PHP, né? Eu não vou saber dizer, mas o JP pode abrir o microfone e vocês vão falando aí no Isso. Ó, chat. coloca um pra quem já escreveu e zero pra quem não escreveu. Aí a gente vê a média. Tá. Uhum. Aí o JP fala aí pra gente se PHP é algo familiar para vocês ou vocês são aqueles Cara, caras que falaram assim, tipo, PHP só é ruim, tá? ó, a maioria É, aqui foi 5, sabe? Tipo, 70% zero, uhum.
Aí 25% e teve uma pessoa que colocou 0,5, então a gente sabe mais ou menos. A média é zero. Legal, Warmit. legal. Aqui eu não estou entrando propriamente em sala de nada, tá, gente? Só montando um cenário para gente. Aqui está escrito errado. Payments aqui. Developer. O primeiro teste é sempre mais complicadinho de escrever. Do segundo em diante fica mais tranquilo para a gente escrever, tá? Então aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho o meu, que é o Júnior, tá? Que é o Júnior, é um aparelhinho aqui, ele recebe isso, eu vou ter uma outra coisa antes que vai ser interessante para mim, que lá na frente eu vou usar, eu vou conseguir esse cenário. Ele trabalha 40 horas na semana, tá? É isso. Deixa eu copiar aqui, eu vou dizer aqui que eu tenho o plano, e aqui eu tenho nosso biguinho, e aqui eu tenho, tá? Que também trabalhou 40 horas na semana. Perfeito, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tá, aqui não, então vamos só facilitar. Vou falar que eu tenho um total, tá? E esse meu total é de payments e eu tenho aqui um get total que vai me dar um resultado. Eu espero, e aí é onde entra, que vai ficar total, quanto que eu vou ter aqui? Vamos fazer essa conta aqui que nem eu sei, tá? Que eu não sei o que eu tenho aqui. Tá pra cá, node, deixa eu ver, 40, tá. Então eu vou ter assim, 40 vezes 45 mais 40 vezes 25, opa, 40 vezes 25 mais 40 vezes 80, né? Então eu tenho 6.000. 6.000. Então eu espero que isso aqui me retorne mil. Primeiro ponto, tá? Vocês viram que eu não escrevi teste e aqui não tem nada a ver com o Solid, tá? Mas é uma parte interessante isso aqui, tá? É uma reflexão bem interessante. Quem já ouviu falar em TDD, tá? Test Driven Design. É aquela coisa que você concebe a sua aplicação, você é guiado pelo seu teste, o seu desenvolvimento. Como você vai conceber a sua aplicação é guiado pelo seu teste, tá? Então você tem o TDD é aquela coisa de você escreve um teste para que ele fale, você escreve o mínimo de código possível para que ele funcione e você vai refatorando aquilo, tá? Então, eu estou tentando aplicar alguma coisa parecida com o TDD. Mas aqui simplesmente para me facilitar. Eu montei um cenário, tá? Então, eu vou dizer, e o teste, e essa parte é interessante, teste automatizado, ele sempre vai ser dividido em três partes, tá? Que é o tal do given, one then, tem gente que tem os outras três nomenclaturas, que é assert, action e agora eu esqueci, Assert Action e Then, acho que é isso, tá? Mas ele sempre está dividido em três partes. Dado que eu tenho alguma coisa, eu vou executar, tá? Que é o tal do given, when, eu vou executar isso aqui, vou adicionar desenvolvedores e eu espero que eu tenha alguma coisa. Neste caso, eu espero o meu esperado é que, no final das contas, eu tenho 6.000 como resultado, certo? Então vamos lá. Vamos começar a conceber aqui. No teste falou que eu tenho que ter alguém chamado payments, tá? Vamos lá. Payments, payments.php. Eu vou abrir aqui, tag PHP, eu vou dar um namespace, tá? Um namespace para ele. No meu Composer, eu falei que dentro da minha PSR, dentro do meu PHP, tá usando o PSR4, eu falei que eu tenho um namespace chamado Chorume Solid e ele está dentro da pasta SRC, tá? Então, só acompanhando ele, eu tenho Chorume ficou legal, né? Chorume Solid. Esse é meu namespace. Beleza?
Então, aí a gente vai começar. Eu tenho uma classe, vamos só criar nosso cenário, tá? Classe, payments, beleza? E aqui o meu teste, é aquela coisa, tá? Eu tô só voltando aqui, porque o que que o nosso teste fala? Fala que tem add developers e get total, tá? Vamos voltar para cá. Então, eu tenho, eu já vou deixar aqui, public public function. Bem que o Pedro falou aquele dia em JP que era mó estranho ficar aqui, fica meio solitário, né? Um negócio meio. Vamos lá. Eu tenho Pois é. construct. Eu tenho construct. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. A gente vai usar ele em algum momento. Provavelmente agora não, mas eu vou usar ele em algum momento, tá? Deixa ele aí por enquanto bonitinho. Então eu tenho o nosso public. Deixa eu ver só se ele já vai. Não, ele pensei que o VS Code ia me ajudar nesse outro, se não ajudou. Eu tenho o Ad Developers. É developer ou developer? Developer. Ô, ô Ayrton, não Diga aí, diga aí, tá. diga aí. Eu acho que tu escreveu o nome ali errado. Tá em maiúscula a primeira letra e tu no map tu escreveu minúsculo. Ali no arquivo de Ah, teste. no arquivo de teste. Onde? Nos nomes dos developers era pra estar em maiúscula a primeira letra mesmo? Não, aqui sim, porque aqui é o que eu vou chamar, por exemplo, de level deles. Aqui era só para mim instanciar o objeto. E eu acho melhor que ele sempre venha em minúsculo, tá? Ah, tá, entendi. É só por questão de gosto ali. Aqui eu tenho uma função no PHP, isso aqui que é o tal do array push, tá? Eu vou usar ele. O que que eu vou fazer aqui? Para montar esse cenário, para que fique interessante para a gente, eu vou falar assim, ó, eu vou receber aqui um developer, já que o Michael me deu uma ideia ali, eu vou falar que developer vem para a variável developer. Vou armazenar ele aqui dentro. Ok. Developer eu ainda não tenho, tá? E já vamos então usar nosso construtor aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Variável diz developers é igual a um array vazio e está escrito errado. Opa, esqueci do ponto e vírgula, que é PHP. E eu vou dizer que aqui eu tenho um protected, opa, me ajuda, let's go. Ponto e vírgula. Beleza, vamos lá. Então eu vou dizer o seguinte, que these developers, olha só, vamos tô só, e aí a gente ainda nem chegou em Solid, tá? Eu tô só criando cenário ainda continuo criando cenário. Developers, eu vou falar aqui, eu vou fazer um push dentro tá? Escrevi errado aí, tá? Developers. Legal, e eu vou jogar dentro desse developers, eu vou colocar o meu developer. Adicionei os meus usuários, tá? Os meus desenvolvedores, e aí eu tenho o public function, public function, get e get total, ele vai dar, eu vou só fazer assim, return zero, tá? Só para a gente ver uma coisa aqui. Developer eu ainda não tenho, tá? Deixa eu só criar developer rapidinho. Developer só para poder compilar o teste, tá? Opa, TS não, caramba. PHP. Bom dia, jovem Michael. Tá vendo como é que é? Já vai logo pro TS, né? P, namespace. O VS Code deveria me ajudar aqui com os negocinhos, né? Solid. Dá pra configurar isso. Não, ele está configurado. Eu não sei por que agora, neste momento, o VS Code não está me ajudando, mas ele está configurado. Pior que ele está. Vai.
É só porque, tipo assim, já que você tá fazendo aqui, peraí, deixa eu não te ajudar, sabe? Construct, construct. O que que o nosso construtor de developer tem? Viu que eu coloquei aqui, ó, no meu teste? Cadê meu teste? Meu teste aqui. Viu que eu coloquei no meu teste que ele vai ter a classificação, que a gente pode chamar de level, quantas horas ele recebe, qual o valor da hora dele que ele recebe e quantas horas ele trabalhou. Aqui vai continuar quebrando porque não está com. Então vamos lá. Developer. Então eu sei que eu tenho aqui, vamos chamar de level, vamos chamar de level, vai. Eu tenho level, eu tenho, eu tenho isso aqui e eu tenho quantas horas ele trabalhou. Se não estiver correto isso aqui, alguém me corrige, tá? Work it. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Não tenho certeza do. Ó, você vê que agora o VS Code completou? Eu tenho level, tá? E aqui tá errado. O que é igual ao variável. É, tenho this. Uh, eu vou usar Snake, já que eu comecei a usar Snake lá, eu vou continuar seguindo Snake. Que é isso? E vou dizer que diz. Opa, é o workbook. Isso aqui, vou só pegar esses, só para facilitar nossa vida aqui em cima. Para cá. Opa, o teclado não está ajudando. Vem para cá, isso aqui. Calma aí, cadê tecladinho? Ajuda bonitinho. Isso aqui eu vou apagar. O teclado. Isso aqui é public. Eu não sei se eu vou manipular. Por via das dúvidas, eu vou deixar isso aqui como public, tá? Se for o caso, depois a gente vem, dá para private, para protected, alguma coisa. Legal, então aqui já está normal, tá vendo? Eu não preciso de fato fazer o que a gente faria como import, use, qualquer coisa parecida, porque assim, eu estou dentro do mesmo namespace e eu não criei nenhuma hierarquia, não vou criar, vou seguir assim, tá? Não vou criar nenhuma hierarquia de pastas com namespaces diferentes. Então, por isso que eu não tenho a necessidade de fazer qualquer outra coisa como use developer, tá? Só por isso. Venho aqui para o meu teste, então aqui sim eu tenho que fazer um use, showroom developer, eu tenho use payments, tá? Porque eu preciso de fato usar esses carinhas aqui porque eles estão na pasta teste. Então vamos lá. Então, se tudo correu bem, tá? Se tudo correu bem, na hora que eu rodar o meu teste, eu espero que pelo menos ele compile e ele falhe, tá? Por que que ele vai falhar? Porque eu estou pedindo para retornar zero. Então eu espero que pelo menos isso aconteça. Seria o meu melhor dos mundos. Não tenho certeza do que vai acontecer, mas a gente testa. Legal. Bom, o resultado que eu esperava chegou, tá? Então esse aqui, ó. Eu esperava 6.000, me retornou zero. Tem um teste que faz. Vamos fazer esse teste passar e a gente continua daí. Como que eu vou fazer, tá? Como que eu vou fazer para que isso aqui retorne 6.000 para gente, tá? Então eu vou ter que fazer algo tipo, deixa eu pensar aqui.
Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho total. Eu tenho total, que iniciou em 0. JP, fala pra mim como é que tá a minha retenção aí. Seja legal comigo, vai. Cara, só tá aumentando. Ah, pô, vocês são muito legais com Tem o velhinho 70 aqui. pessoas, 71, 74. Aí Pô, tá legal, variando. Não desce de 70. legal. Eu tenho um for, me ajuda aqui. Tá, eu tenho um eu vou chamar isso aqui de developer, tá? Qual que é a minha ideia aqui, ó? Eu vou tirar isso aqui, que eu não vou trabalhar com chaves, eu vou trabalhar só com, eu errei ali, não é? Developer é aqui. Developer é aqui, e aqui eu tenho this developers, PHP. Eu sempre confundo, às vezes confundo aqui. Qual que é a minha ideia? Então eu já adicionei ali meus usuários aqui em cima, fiz o push nele e já adicionei o que eu preciso. Então, o que eu quero agora é percorrer um a um, tá? Para causar esse retorno de 6 e fazendo essa soma. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso dizer que a cada iteração dele, ele vai fazer assim, total é mais igual a developers, developer, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Isso vezes o que? Vezes o meu developer, esse aqui. E aqui embaixo, return input. Não sei, não sei, vou testar. O que que vai acontecer? Passou. Primeiro teste passou, deu certo, então eu esperava 6.000, fez o cálculo bonitinho. Tem um cenário para Solid aqui? Talvez eu tenha, mas vamos só criar mais um cenáriozinho que aí fica mais interessante para a gente, de fato, começar a falar de Solid, tá? Desculpa esse tempo todo que eu tomei sem falar de Solid, mas só criar mais um cenário aqui e calcular ônus. Olha só que interessante. Vamos dizer que um júnior, por algum motivo, tá? Não me perguntem a história, mas por algum motivo ele vai receber 10% de bônus. Passou alguma coisa aqui do lado de cá, barulhão. Esse pleno, ele vai ganhar 5% de bônus, também são números totalmente aleatórios, eu estou jogando aqui só para a gente criar mais um cenáriozinho ali. Tá aí, sênior, né, não vai ganhar nada, sênior não merece ganhar, não. Eu preciso testar Get Total? Não preciso, não vou precisar porque eu já tenho ele sendo testado aqui, já está estressado isso aqui para mim, né? Então, deleta esse carinha aqui. O que que a gente tem aqui? A gente tem bônus, tá? Esse bônus, ele vai ser igual a payments falando get bônus. Então, só o que eu quero saber é quanto eu tenho aqui. Ainda não sei, vamos descobrir agora. E é bônus. É isso que a gente quer. Vamos voltar lá pro nosso amiguinho. Node. Vamos lá, então qual que seria o cálculo de bônus aqui? Para mim saber que eu ganho 10, então eu vou ter assim, 40 vezes 25 vezes 10 dividido por 100. É isso? Tá, então eu tenho ali 100 reais, porque ele ganhou 1.000, então 10% tá. Tá, eu vou até fazer completo aqui, tá, gente? Vou até fazer só para a gente ter a certeza do quanto a gente vai precisar. Senão eu poderia jogar para lá e teria que voltar para o teste, isso já não seria interessante. Vamos seguir uma linha de TDD, tá? Não é o foco, mas 40 vezes 45 vezes 5 dividido por 100.
190. E eu vou parar aqui. Por que que eu não vou fazer? Porque aqui é zero, não tem por que eu fazer esse cálculo para zero. Então, eu sei que eu preciso receber aqui 190, tá? Cenário montado, tá? Se eu rodar, vai ser a mesma coisa. Ele vai quebrar, até mesmo porque ele vai falar, ó, não tem get bônus. Vamos lá, voltar para cá. E vamos criar aqui, ó. Function public antes, public, vai, public. Eu vou trabalhar sempre com public aqui, tá? Observação, tá? Nesse momento, o pessoal ali embaixo pode achar que pode falar assim, poxa, mas poderia ser escrito diferente, poderia ser uma forma melhor. Gente, não se apeguem a como isso está sendo concebido, tá? Uma, porque a gente vai refatorar. Segundo, porque isso aqui é um texto, é um código ilustrativo, é demonstrativo, tá? Tem coisas aqui que, eu não usaria public, eu usaria private, eu usaria protected. Tipo, em produção, em mundo real, isso aqui é código para que a gente entenda algumas coisas, alguns contextos, tá? E alguns conceitos do Solid. Esse é só o adendo que eu queria fazer neste momento. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou até pegar isso daqui, ó, só para facilitar a nossa vida. A minha ideia é fazer basicamente a mesma coisa, só que aqui eu vou trocar para bolos, aqui por enquanto deixa aqui, vamos ver o que eu vou fazer ali. Como que eu posso conceber isso aqui, ó? Só que é o seguinte, então vamos lá. Isso aqui é bônus, né? Bônus, bônus, bônus. Tá, vamos apagar isso aqui. Vamos pensar junto aqui, ó. Vamos refletir um pouquinho isso aqui. A gente fez aqui aquele código para fazer esse cálculo, então a gente vai dizer que bônus, vamos seguir a mesma lógica do total. Bônus mais igual, eu vou ter aqui o meu developer, vou copiar daqui, só para ajudar isso aqui. Eu vou querer esse carinha aqui, vezes 10, que é o primeiro, dividido por 100. Essa foi a regra que a gente fez, correto? Só que aí vamos pensar o seguinte, e aí eu só vou criar aqui o cenário para aí sim a gente começar a falar de vez, tá? A gente falou que quando isso acontecer, quando eu vou digitar isso aqui, quando o developer é level for igual o que eu posso só para seguir o Brasil, isso aqui vai acontecer. Ele é por 10, né? Ele vai somar 10. Quando for X. Tá vendo, Michael? Aqui que entrou aquele lance do maiúsculo. Experience. É isso? É isso, né? Eu colocaria aqui. Não vou nem colocar o sênior aqui, porque a gente acabou que nem fazendo esse cálculo, né? Porque ele é zero. Sei lá, vamos ver? 280, por que veio 280? Developer Junior Experience. Vem para o nosso teste. Por que veio 280, gente? Me ajudem aqui. Era para vir 190, não foi isso que a gente viu? Ajuda aí, JP. Se alguém tem alguma coisa no chat explicando, porque eu posso ter esquecido de alguma coisa. Vamos só consultar. Tá? Veio O pessoal tá aqui, falando aqui, ó. Um levantou a mão, chamei ele pra cá. Fala aí, Jones. Então, eu acho que tá dando 280, que você esqueceu de colocar os 5%. Que o verdade, Experience. verdade. Isso Verdade, aí. esse aqui é 5%, na verdade. Pô, brigadão, cara. Boa, Jones, Nada. valeu. Para programming, cara. É isso, é isso. Clear. Então, vamos lá. Veio para cá, ó. Valeu, brigadão, cara. Foi show. Então, os dois testes passaram. Agora sim, vamos começar a falar de sólidos, cenários montados, testes passando.
o que que aconteceu aqui? Montei meus testes, montei meu cenário, e agora permite com que eu refatore com mais segurança, tá? Porque os testes vão garantir com que eu tenha mais segurança para fazer as coisas. Isso é a parte legal. Ah, o que que a gente tem, tá? Voltando para cá, ó, analisando esse nosso código, ok? A gente começa a falar de Solid, tá? Primeiro vamos falar assim, ó, 5 princípios, tá? Primeiro princípio que tem, o primeiro princípio que o Uncle Bob lá na sua obra do Solid fala assim, ó, o que que eu tenho que fazer? A responsabilidade única, eu preciso separar as coisas, eu preciso mover responsabilidade, né? Não é isso que fala? Então ele não fala mais ou menos para a gente assim, ó, separar coisas, separar tá errado, depois eu arrumo, separar coisas que mudam por motivos por motivos diferentes, que mudam por motivos diferentes, né? Ah, tá, separar tá errado. Aqui, esperar, separar. Separar coisas que mudam por motivos diferentes, tá? Então ele fala que a gente precisa mover responsabilidades. Responsabilidades. Ok? Responsabilidades. E continua escrito errado. Tá bom. Eu sou meio ruim de português, tá, gente? Eu tenho um sério problema com o português. Então, eu como palavras, eu como letras, então vocês vão ver bastante erro aqui. E eu me corrigindo usando o plugin do VS Code para me ajudar com o português. Ok, tá, então vamos lá. Responsabilidade única. Então, eu separo coisas que mudam por motivos diferentes, eu movo essas responsabilidades de lugares, levando elas para onde, de fato, talvez elas precisam estar, tá? Neste princípio, tá? Neste momento, eu acho que o S do Solid, tá? Ele fala muito que assim, que você precisa ter um nível de entendimento do seu código para que saiba qual que é a responsabilidade de cada coisa, tá? Então, por isso que eu falei, lembra que eu falei que alguns dos princípios eu acho que é mais de de interpretação de como você entende, de como aquilo está sendo concebido, tá? Falando isso, o que que a gente tem aqui, ó? Como que foi concebido o nosso payments aqui, a nossa classe, tá? Eu tenho um construtor, eu tenho um Edge Developers, depois eu tenho get bônus, eu tenho get total. Dentro desse contexto aqui, vocês conseguem enxergar o que está mudando por motivos diferentes, tá? Vocês concordam comigo que Edge Developers não muda por absolutamente nada? Isso aqui não muda. O que está mudando, tá? É essa parte aqui. Olha que interessante. O que está mudando são esses ifs. Então, o que eu posso fazer com isso aqui, ó? Eu posso simplesmente remover daqui. Dê um Ctrl X, tá? Lembrando que o meu teste está garantindo que eu possa fazer isso com mais segurança, tá? Se eu tenho, eu removi isso daqui, dei um Ctrl X, de quem é a responsabilidade de fazer isso? Nesse momento, eu enxergando, eu olhando para isso aqui, poxa, peraí, eu tenho developer, eu tenho payments. Nesse momento aqui, não seria payments que poderia resolver esse problema aqui, tá? Não sei, talvez, vamos pensar junto. Poderia? Talvez poderia, sim. O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar, deixa eu ver, tá, vamos lá. Eu posso fazer assim, eu acho que é muito legal. Public function, calculate bônus. Não sei, depois se alguém tiver algum nomezinho mais interessante aí, né, fica à vontade de falar no chat aí. Se for legal, a gente muda. Ah, olha só. Então aqui, se eu trouxe essa responsabilidade para dentro do developer, tá? Concorda comigo que nesse momento eu já não tenho mais developer, eu tenho bis? Por que que eu tenho bis? Porque no meu construtor, quando eu estou concebendo o developer, eu já tenho
level, eu já tenho a hora quanto que vale, eu já tenho a hora trabalhada. Então é isso, tá? E aqui eu não tenho mais bônus. Olha só que legal. Aqui eu não tenho mais bônus, eu tenho um return. E aqui eu tenho um return também. Boa? Legal. Tá mais ou menos interessante. Vem cá para payment. O que que a gente tem aqui? Então a gente tem bônus. Ok. A gente tem o mais igual. E agora eu tenho aqui developer.calculate. Como que é o nome lá? Calculate bônus, não é isso? Mover uma responsabilidade? Mover. Concordam comigo que a responsabilidade, o S, eu resolvi o problema do S, do Solid. Se está funcionando ou não, não sei. Vamos ver. Continua passando. Beleza? Refatorei, meu código está funcionando e resolvi o meu problema do Solid. Tá legal? Do meu S do Solid. Não resolvi o problema do Solid. O meu S. Movi, então, responsabilidades. Nesse momento, talvez para um lugar mais interessante, que a responsabilidade talvez seja de developer e não de payments, fazer esse cálculo, tá? Beleza. Voltamos para cá, ok? Para olhar. Tem ainda coisas que precisam ser feitas? Olha só, a gente resolveu o S do Solid. Só que imagina o seguinte, se eu tivesse o seguinte cenário agora, se por algum motivo, tá, eu vou até fazer aqui, ou poderia ser em qualquer teste, se por algum motivo eu tenho um outro tipo de desenvolvedor aqui, sei lá, eu tenho sênior, né, o que costumam dizer por aí, eu tenho sênior 2, beleza? Eu tenho sênior 2. O que aconteceria nesse momento, falando que o sênior 2, ele teria um preço, um valor diferente, ele receberia mais, enfim. O que aconteceria? Eu seria obrigado, tá? Eu seria obrigado a vir aqui e falar assim, olha só, eu tenho agora um sênior 2, tá? Então, onde que a gente caiu aqui? A gente cai dentro do O, tá? Do O do Solid. O que que é o O do Solid? Eu vou até apagar aqui, isso aqui foi só meramente ilustrativo, tá? Só garantir que o teste continua passando, continua passando. Legal. Volta para cá. O que que o O do Solid faz, né? Que é o Open Closed Principle, tá? E aí é onde eu falo que o Uncle Bob ele se inspirou em outras obras além das próprias, tá? Ele olhou para outros autores e falou assim, poxa, isso é bacana, dá para mim aproveitar isso aqui, esse conceito é muito legal, tá? E um desses é o Open Closed Principle, tá? E a gente vê ainda nos anos 90, o Bertrand Meyer falando sobre isso, tá? Falando sobre Open Closed, falando o quê? Falando assim, olha só, eu devo, dentro de uma aplicação, eu devo seguir aberto para que eu possa estender minhas classes livremente, os meus métodos livremente, tá? Mas devo me manter fechado para modificação. Esse movimento que eu acabei de fazer aqui em adicionar alguma coisa no teste, seja no teste, ou seja em qualquer outro lugar, tá? Eu não deveria vir aqui, ser obrigado a vir aqui e colocar mais um if, tá? É isso que esse princípio quer dizer, tá? Eu devo seguir, eu devo continuar sendo possível, aberto para extensão, devo poder estender isso, tá? A qualquer momento e livremente, mas eu devo ser fechado para modificação. Como que a gente resolve isso aqui, tá? Só para a gente deixar claro aqui, ó, devemos estar abertos para extensão, mas devemos seguir fechados para modificação. Acertei? Acertei. É isso, tá? Vamos olhar para o nosso código aqui. Ó. Develop.
ok? Qual é o movimento que eu posso fazer para resolver este problema, para resolver o problema do Solid? A gente chega nos movimentos interessantes aqui, tá? A gente pode pensar da seguinte forma. Olha só, e se eu tivesse aqui classe chamada junior ponto, ponto php, tá? Aqui eu tenho o PHP, eu tenho meu namespace, que é Showruby, Solid, aqui você. Eu tenho a classe. Eita, PHP, eu acho que agora me ajudou. Me ajudou demais agora. Tá, eu tenho classe, que é Júnior. O que que eu tenho dentro de Júnior? O que que isso concebe? O que que acontece aqui dentro, né? Então vamos lá. Eu vou falar que aqui eu tenho uma public function e vocês já vão entender o que eu vou fazer, tá? Public, public function get bonus, acho que isso aí. E ele tem simplesmente um return de 10. É 10? Ou não? Não está funcionando? Tá, ele faz isso aqui. Eu tenho mais uma aqui, que é o meu experience, né? Experience, tá? Esse aqui, ele recebe 5, ok? E tá, vamos pôr mais um aqui, que talvez eu vou usar esse aqui para um outro cenário. Eu tenho sênior, o sênior ele recebe. Sênior ele recebe 0. Beleza? Vem aqui para o meu payments. Para o meu payments não, desculpa. Para o meu developer. Olha só, se eu tenho isso aqui, aí a gente começa a pensar, ok, eu já consegui conceber, então, alguma coisa ali para mim poder usar. Como que eu vou poder usar isso aqui? Bem, então eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver, vamos tentar uma coisa aqui, ver se dá certo. Cadê? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Senior tá aqui. Developer tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos pensar aqui, ó. E se eu tivesse alguma coisa aqui, dita assim, ó. Diz, o que que muda? O que que tá mudando aqui? A única coisa que eu tô vendo que tá mudando é o 10 que tá aqui e o 5 que tá aqui. O resto permanece igual. Se eu já levei isso para fora, e se eu tivesse alguma coisa aqui chamada assim, this get bônus, que foi o nome que eu dei lá. Opa, get bônus. Ok. E aqui eu tenho this get bônus. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, tá? Se eu fiz isso, e se eu tiver aqui, ó, um abstract, tá? Eu vou usar uma abstração de function get bônus. É isso. Tá, é isso que eu quero. No momento que eu falei que isso aqui é abstrato, toda a classe se torna abstrata. Tá? Abstract. Toda a classe, nesse momento, ela se torna abstrata. Ela não pode mais ser instanciada. Se developer não pode ser mais instanciada, eu vou ter que voltar no meu teste. E agora eu não tenho mais developer aqui, tá? Porque ela já não, nesse momento, ela já não está podendo mais ser instanciada. Então, agora, lembra que eu tenho uma classe chamada Junior, eu tenho uma classe chamada Experiences. Vamos para cá, vamos aqui.
tem coisa errada aqui, legal. Isso aqui vem para cá. Opa. Cá, fechei. Beleza. Eu vou ter que usar ela ali em cima. Aqui embaixo eu não mudei nada. Eu vou até copiar, tá? Só para ser mais rápido e fácil para ver. Ok. Aqui eu vou ter que usar o Júnior, tá? Use. Cadê ela? E use o nosso Bruno. A Júnior já está ali. Essa daqui não é certo. JP, fala para mim como é que tá o horário aí, cara. Tá tranquilo? O pessoal tá reclamando? Não, o pessoal tá curtindo, mano. De O pessoal boa? tá dando Beleza. um toque pro outro pessoal ali, mas o pessoal tá prestando bastante atenção. Não, bacana, bacana. Então vamos voltar para cá, ó. Eu ainda tô quebrando aqui, tá? Eu ainda tô quebrando e vou falar, ó, você tá passando coisa que eu tô com abstract, eu preciso fazer alguma coisa. Vamos olhar para cá, ó, para o developer. Ele tem um construtor, certo? Então ele recebe level, ele recebe hora trabalhada e ele recebe o valor por hora. Vamos olhar para Júnior, tá? Aqui eu só concebi que ele tem get bônus. Eu estou, nesse momento, se eu estou usando uma classe abstrata, você concorda comigo que eu preciso, assim como no Node.js, pessoas vão lembrar que no Node.js, quando eu faço esse tipo de coisa, primeiro, eu preciso usar um extend de developer, que eu vou estender daquela classe, tá? E eu preciso ter aqui um, um construtor, tá? Que no Node, se eu não me engano, no Node a gente usa o super, né? Aqui no PHP a gente tem algo parecido, tá? A gente tem algo parecido com o super. Deixa eu só pegar aqui. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem no PHP um carinha chamado parent, tá? Construtor. Tá? Então, seria, fazendo alusão ao Node.js, seria o que a gente chama no construtor de super, tá? Eu tenho uma classe, eu tenho uma superclasse, então eu tenho que usar um super, lembra? O que que eu estou instanciando? Aqui eu sei que é Júnior, tá? Aqui eu sei que é Júnior. O que que eu tenho mais? Eu tenho o meu early rate. E já está quase acabando, tá, gente? Não vai demorar muito mais tempo que isso. E eu tenho o meu work. Eu tenho o work. Então, esses dois carinhas aqui, ele começou a reclamar. Ele vem para cá. Ok, eu vou até copiar só para facilitar. Vem para cá. Cola aqui. Desce. Aqui eu estendo. Beleza, estendi. Isso aqui. Experience. Ok. Tenho tá aqui, para cá, extends, developer, tá? Isso aqui é save. Legal, fiz isso aqui. Concordo que se eu fiz isso aqui, se eu estendi, eu não preciso mais ter esse carinha aqui, tem alguma coisinha quebrando no teste, a gente já vai ver o que que é. Eu vou só fazer isso aqui, ó, subir para cá. Eu posso ter só isso aqui, tá? Vamos só ver o que está quebrando aqui. O que que ele está falando? Payment senior. Deixa eu
aqui. Olha o que ele está reclamando com o senhor aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, tá. Isso aqui. Senhor, aqui está correto, aqui está correto, Júnior está correto, está correto. Então, aqui é senhor. Vou até. Isso aqui, deixa eu ver. Beleza. Era só. Isso aqui vai funcionar? Também, sei. Passou. Até aqui tudo bem? Alguém está com dúvida, JP? Dá uma olhada aí no chat se alguém está com dúvida, se Não, estão entendendo o o que eu pessoal estou tava fazendo. tranquilo, tudo certo. Tá tudo de boa. Legal, Deixa eu ver o chat de perguntas aqui, pra ver se chegou algumas perguntinhas. maravilha. Isso, Enquanto tem isso, a gente, 6 a perguntas. gente vai. O que tem de pergunta aí pra gente? Vai falando aí. Tá. Vou ler aqui, ó. Uma Que aí eu sei dúvida. se a gente responde agora ou se vai se responder durante o código Vamos que a deixar gente pro vai final, escrevendo. então. Vamos deixar pro final. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, beleza, vamos deixar para o final. Bom, seguimos aqui, tá? Então, concorda que nesse momento, de fato, agora sim eu estou obedecendo, ou estou aplicando, ou estou seguindo o Open Closed? Por quê? Porque nesse momento eu posso, chegou alguém novo, eu poderia simplesmente vir aqui e falar que, sei lá, é o meu sênior 2, que nem foi o que eu estava dizendo, sabe? E agora o Sênior 2, sim, o Sênior 2 ganha 15% de bônus, sacou? Eu poderia livremente, ou de uma forma melhor, deixa eu só ver se está falando certo, eu poderia de uma forma melhor estender, né, estender o que ele pede para que seja extensível, tá? E fechando para modificação, eu não teria que vir neste momento e colocar um if aqui, tá? Acrescentando if. De novo, tá, gente? É claro, se nesse momento eu tivesse 3, 4, 5, 10, 20 tipos diferentes de hierarquia, eu teria que criar aqui, sei lá, 5, 10 arquivos. Neste contexto e neste cenário, sim, tá? Voltando a dizer, isso aqui é para que a gente entenda o contexto, para que a gente entenda o princípio, o conceito, como e por que, talvez como aplicar. Se isso fosse no mundo real, fosse uma aplicação real, você teria isso aqui num banco de dados, e a gente não está usando banco de dados. Você teria uma instância diferente para cada bônus, enfim, seriam outras abordagens, tá? Aqui é simplesmente para entender o que seria o Open Closet, tá? Eu estar fechado para modificação e seguir aberto para a extensão. Eu poderia estender isso aqui livremente sem que eu tivesse que modificar a minha aplicação, o meu calculate bônus. Sacou? Seguimos, vamos embora, só para adiantar. Então, aí a gente chega, e esse aqui talvez seja o mais difícil dos princípios para entender e talvez para aplicar, tá? Quando você fala de list cost distribution, tá? Voltando a dizer que não é uma obra da própria Bárbara Liskov, tá? O Bob olhou para a obra da Bárbara e falou assim: caramba, olha que bacana, vamos usá-la, né? E é simplesmente isso, tá? Uma obra de outra pessoa que inspirou muito Uncle Bob. E ela fala o seguinte, fala, olha só, se S, tá? Então vamos fazer assim, se S, tá? E vamos ler S como júnior, 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 pleno e sênior. Se S, tá? É uma subclasse de T, vamos ler T como developer. A leitura está correta? Acho que
Tá correto. Eu devo, tá? Eu devo poder substituir, substituir, substituir. Eu devo poder substituir a instância, né? Eu devo poder substituir a instância de T, substituir a instância de T. Eu posso, deixa eu ver se fica como que a gente pode dizer isso. Eu posso substituir a instância de T pela instância de S, tá? É para ali de baixo. Pela instância de S, tá? E aqui é a pegadinha, é a jogada, é a parte importante, tá? Eu tenho que poder, tá? Se eu tenho, se S é uma subclasse de T, eu devo poder substituir uma instância de T pela instância de S sem que eu quebre, sem que eu quebre o programa, o sistema, enfim, tá? A aplicação e tal, não sei o quê. Isso basicamente é claro, é bem mais, um pouco mais complexo que isso, mas aqui a gente está falando de uma forma meio que superficial, mais limpa, tá? Dizendo assim, ó, se essa é a subclasse de T, eu devo poder substituir instâncias de T pela instância de S sem que eu quebre o programa, sem que eu quebre a aplicação. Aí é onde entra, tá? Aí é onde entra a jogada. Você fala, caramba, então peraí. Se eu tenho que substituir instâncias de S sem que eu quebre o programa, como que eu vou fazer isso? Tá? E aí é onde eu costumo dizer que, primeiro, os princípios do Solid e a concepção do Uncle Bob enxergando esses padrões, ele enxerga eles se unindo e ao mesmo tempo se quebrando, se você for parar para pensar. E a gente vai ver isso mais para frente, talvez, tá? Que eles acabam se batendo às vezes e tem que tomar muito cuidado, tá? Então, para que eu consiga resolver o problema de Mishkov, tá? Essa tese da Bárbara Mishkov, eu tenho um carinha chamado Interface Segregation, tá? Que já é uma outra concepção, tá? Que fala assim, ó, primeiro, tá? Uma das coisas que interface fala, tá? Eu devo, tá? Por que eu estou escrevendo? Porque depois vai para o GitHub e aí fica mais fácil para quem quiser pegar, é, é, ler, ler o que é cada princípio e basicamente o que eles dizem, tá? O que eles dizem, tá? Então eu devo tomar cuidado, tá? Eu devo tomar cuidado com classes muito abrangentes, tá? Eu devo tomar cuidado com classes muito abrangentes, com classes não, desculpa, com classes não, com interfaces, tá? Muito abrangentes. E aí aí eu tô só escrevendo aqui, falando dos dois, para mostrar lá no código como é que os dois se conversam e se entendem de uma forma muito harmoniosa, tá? Aí tudo bem, ele fala lá que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com interfaces muito abrangentes e eu não devo obrigar, mais ou menos isso, eu não devo obrigar classes a implementar métodos, métodos que elas não precisam. Tá? Basicamente, é isso que Interface Segregation Principle fala. Tá? Vem aqui para o meu código. Tá, vamos provocar um cenário primeiro para causar essa quebra de Liskov. Tá? Vamos primeiro quebrar a Liskov Substitution. Olha só que legal. Se eu venho para cá para Senior, tá? Que neste momento recebe zero, e se ele não recebesse zero, se ele não retornasse zero aqui, se ele fosse um throw, tá? De novo, eu estou só tentando
provocar, provocar um cenário, tá, gente? Senhor, sei lá, vou até escrever em português. Não recebe, não recebe bônus, tá? Sênior é um cara chato e sênior não recebe bônus. Legal. Nesse momento, olha só, rodei meu teste, quebrou, porque ele recebeu isso aqui, tá? Ele recebeu um erro. Vem cá pro meu payments. Desculpa. Enxerga aqui que ele recebe calculate bônus. Como que eu poderia resolver Liskov aqui? Tá. Se o Liskov fala que eu devo poder estender, trocar instâncias, um dos casos, tá? Um dos casos que eu poderia fazer. Se eu chegasse aqui e falasse simplesmente isso aqui, ó, olha só que legal. Se eu chegasse aqui e falasse developer level, e aqui, deixa eu só continuar, developer diferente de sênior. Olha só, meu teste passou. Mas aí a gente traz de volta um problema. Olha só que interessante. Se eu faço isso, eu resolvo o meu problema de Discord. Outra possibilidade é vir aqui e falar que o return zero acabou meu problema, não teria nada para resolver. Beleza? Só que, a partir do momento que eu faço isso, eu estou trazendo de volta para mim o problema do open close. Entende? Daqui a pouco eu posso ter complexidade maior, eu posso ter regras, eu posso ter lógica, eu posso ter um monte de coisa acontecendo aqui. Então, a gente já sabe que isso aqui não é interessante. Isso aqui eu não resolvo o meu problema de Liskov, tá? Como que eu resolvo o meu problema de Liskov neste caso, tá? Então, foi o que a gente acabou de falar aqui, que eu tenho um princípio, o quarto princípio do Solid, que é o Interface Segregation. Tá, então, peraí, como que eu vou resolver? Como que este carinha aqui vai resolver o meu problema? Se ele falou para mim que, olha só, você não deve obrigar, tá? Você não deve obrigar a classe a implementar métodos que elas não precisam. Ah, então, vamos pensar aqui, vamos pensar junto aqui. Como que eu faria isso aqui, tá? Concorda comigo que aqui dentro de developer, o que que eu estou fazendo com o sênior aqui? Olha só, eu estou fazendo, obrigando ele a implementar get bônus, mesmo sabendo que ele não ganha bônus, mesmo sabendo que o return disso vai ser zero. Tá, legal. Então, como que eu posso melhorar isso aqui, ó? Concorda que se eu pegar isso aqui, ó, recortei, tá? Tirei daqui, não é mais de developer isso aqui, gente. Tá? Eu falei, olha só, olhando para os princípios do Solid, eu achei que, né, tá legal. E se eu tiver um cara aqui chamando set bônus, não sei, pode ser? Esse nome tá legal, tá legal. Para mim tá legal, vai. Sete bônus. Peraí, deixa eu só ver aqui. Tá, não é comigo. Não. Legal. Eu tenho sete bônus, né? Então, PHP, namespace, chorume, eu tenho classe. Opa, classe bônus, que é isso aqui. Então, aqui eu colo esses dois amiguinhos aqui, ele é abstrato, então toda a classe é abstrata. Beleza? Então, este daqui, neste momento, ele faz extends developer. Beleza? O que mais que eu tenho para mudar aqui? Não tem mais nada para mudar. Olha só que legal. Agora é a parte interessante. O que que eu fiz aqui, tá? Então, eu segreguei, tá? Eu fiz o segregation do interface segregation, tá? Eu posso vir a partir deste momento falar o seguinte, ó. Júnior recebe
bônus? Recebe. Então ele é set bônus. Tá. Plano recebe bônus? Então ele recebe. Então ele é set bônus. Sênior recebe bônus? Não, então ele é developer. Tá? Eu nem preciso disso aqui. Tá? Eu fiz com que ele não seja obrigado a implementar o get bônus. Acabou. Não precisa disso. Tá? Se eu rodar meu teste, ele vai funcionar? Eu espero que não. Tá? Ó, continua quebrando. Vamos lá. Aí agora é a jogada, tá? Vem para cá. Payments. O que que acontece? Eu ainda tenho developer sendo instanciado, só que agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que developer é instance of de set bônus. Se ele for instance of de set bônus, eu faço isso. Vamos rodar? Eu tenho clear. Vamos lá. Passou no teste. Aí você vai falar assim para mim, assim, poxa, Ayrton, mas peraí. Você está colocando de volta aqui o if, né? Mas repara que aqui eu estou falando se developer for uma instância de set bônus, tá? E set bônus eu posso estender ele livremente. Eu posso criar um novo, né? E falar assim, ó, ele estende set bônus. Eu posso estender ela livremente a qualquer hora que eu quiser, tá? Eu não obrigo mais ninguém que não tenha bônus a aplicar get bônus, tá? Sacou? A jogada do interface segregation, essa é a jogada do interface segregation. Então, ele me ajudou, auxiliou a resolver um problema do L do Solid, que é de Liskov. Acho que o Sacou a Faustão quer jogada? tirar uma dúvida. Diga aí, Faustão. Fala, José. Mano, Boa. mas esse rolê de ficar jogando instance of no meio do rolê, do código, ele é meio contraprodutivo às vezes, né? Não neste caso, tá? Não neste caso, porque você tá explicitando, porque assim, tipo, ó, só se realmente você tiver uma instância disso aqui, faça alguma coisa, senão não faz nada. Assim, é claro que o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou mostrando, é simplesmente de uma forma ilustrativa e da forma mais simples que eu estou conseguindo pensar aqui, de estressar esses princípios, tá? Uma aplicação no mundo real, uma aplicação sendo desenvolvida para a produção, talvez eu teria um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais preciso de como fazer isso aqui, talvez de uma outra forma, tá? Mas nesse momento, nesse código aqui em especial, eu estou só tentando trazer e mostrando o contexto e provocando um cenário para resolver, tá? Saquei, Mas, saquei. assim, eu não vejo problema de você falar if instance of de alguma coisa, eu não vejo muito problema, desde que seja casos muito claros, muito específicos, no caso, neste caso, por exemplo, aqui, tá? Usando isso aqui, É eu diria que é um caso bem específico, né? Eu não veria uma problema. engenharia bem feita não tem problema mesmo, né? Agora, assim, quando Uhum. tu começa a usar um instance of ali, porque tu generalizou um negócio de forma incorreta ali, É, aí começa a é, ficar, tá Exato, ligado? foi como eu disse lá no começo. O código que eu estou escrevendo aqui são cenários que eu estou imaginando e de forma simples, provocando e estressando alguns cenários e trazendo algumas soluções na visão do sólido. Tá? Uma aplicação no mundo real talvez tomaria formatos e conceitos diferentes. Muita coisa que em produção talvez não seria viável de se fazer. Tá? Aqui é Até somente uma coisa o mais conceito ilustrativa. mesmo de considerar se o cara não tem que calcular o bônus ou tem, né? Ou porque Uhum, talvez isso pode ser parte da responsabilidade da classe. Ele sendo sênior e o bônus dele ser zero, uhum. talvez isso fosse parte da classe de qualquer forma, né? Sim, Ele fosse sim. obrigado a implementar o bônus dele. Mas eu entendi. Fechou. Ah, legal. Valeu. Bom, sigamos então? Vamos seguir aqui. Só para fechar, o último cenário, que é o nosso Dependency Inversion Principle, que Eu acho que o talvez Léo ia tirar seja. uma dúvida. Diga aí. Oi? Acho que o Léo ia tirar uma dúvida.
Ô, José, deixa Diga, eu falar. diga aí. Cara, então, a minha dúvida é referente também a uma aplicabilidade desse princípio 4 e como ele é aplicado, porque, por exemplo, eu já vi alguns cenários onde eu resolvi esse problema usando traits no PHP, né? Sim, E eu não sei se isso iria ferir ou não, porque na minha cabeça, resolvendo essa questão, eu trataria aquilo ali como uma trait, né? sim, Onde um developer, no caso um júnior e um pleno, ele teria a habilidade de ter esse bônus, né? De calcular esse bônus. uhum, Eu chamaria de has bônus, né? E daria sim, dentro da própria classe, eu daria um use has bônus, né? E aí ele usaria é, esse método para poder calcular. Aí minha pergunta é, isso fere de alguma forma esse quarto princípio? Porque a trait, diferente da classe, ela não estende, né? E ela não teria acesso através do this, né? Não necessariamente teria o acesso através do this, você teria que receber por parâmetro ou algo assim, e ela não estaria limitada a developer. Nesse sim. caso, Response poderia ser chamado em qualquer outra classe, né? Qualquer outra entidade, Sim, ou algo mas assim. de certa forma, não, você não estaria ferindo esse princípio, até mesmo porque, pelo que eu entendi, você foi falando, eu fui tentando desenhar aqui na mente, você estaria sim, de uma certa forma, com implementação diferente, você está segregando isso, né? Você não está obrigando que quem não precisa tenha que instanciar isso, Uhum, tenha que invocar este método. Sabe? Então, uhum. não, a minha resposta é não, você não estaria quebrando esse princípio, não. Ah, beleza. Era Pelo isso. menos no que eu imaginei aqui. Uhum, beleza, é isso. Valeu. Boa. Bom, seguindo aqui, vamos só fazer o seguinte, então, ó. Para que a gente consiga, tá, é, estressar este novo cenário, esse dependency version, para a gente falar dele, falar alguma coisa dele, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer assim, ó, vamos criar mais testes. O que que poderia ser esse teste aqui? Eu poderia dizer o seguinte para ele, vamos fazer assim, deve, sei lá, vamos fazer assim, deve imprimir uh, da VS Code uma mensagem, tá? É isso, deve imprimir uma mensagem. Eu tenho um getPoint, eu tenho aqui um message. Hum, deixa eu ver se eu consigo pensar num cenário legal aqui. Tá, pode ser. Eu tenho print, opa, eu tenho print message. Tá, é isso aqui por enquanto. Esse carinha aqui, nesse momento, ele é print. Não, ele é message, né? Ele é message e aqui eu vou querer receber, tá? Eu vou querer receber aqui, deixa eu ver, o total de pagamentos é 6.000, né? O total de pagamentos é, sei lá, 6.000 e o total de bônus, o total de bônus quanto foi o total de bônus? Ele foi 190, né? 190, vou ficar isso aqui. Vem para cá. Payments, aí eu vou ter aqui public function. né? E eu vou só para você, deixa eu só subir um pouco mais a tela. Aí, return, só para ver se está. Vou até pegar daqui, só para facilitar o tempo que já deve. Eu não sei nem quanto tempo a gente já está aqui. Quanto tempo a gente está aqui, gente? Não sei. Acho que é GP, quanto tempo? 1h20, eu acho. 1h20 já ultrapassou aí um tempinho, né? Então vamos lá. Só isso aqui, só para a gente ver se o teste vai passar. Tá? Isso aqui não quer dizer absolutamente nada, tá? Vamos só
tentar fazer uma coisinha melhor ainda. Aí vai ficar mais interessante. Copiei isso aqui, uma mensagem em português, aí fica mais legal. Só vou abusar um pouquinho, porque já que é o último, né? E fora isso a gente já acaba em inglês. E lá vai eu fazendo besteira, porque o inglês. Como que seria isso aqui, gente, em inglês? The total amount of payments. Acho que é isso, né? The total amount of payments. É isso, né? Of payments is keywords and total bônus. Onde total bônus uh, total bônus. Total bônus is. Tá correto aqui? Se eu tiver errado no inglês aqui, alguém me corrigir, pelo amor de Deus. Tô esperando o pessoal digitar aqui, mas acho que ninguém sabe também. É. Payments were XXX. Tá, neste caso, por enquanto vai ser isso aqui, né? Aí a gente pode fazer assim, ó. If the language, pode ser só, tá, vai, for, tá, me ajuda, PT, eu vou até fazer assim, que é mais ou menos o que esses negócios de, né, faz, né? Salve para cá, salve para cá, isso aqui, return, que é mais ou menos isso aqui, e a gente já muda ali, tá? Também tem mais coisinhas para fazer alterações ali. Isso aqui vai ser English, no inglês, return, boa, isso aqui vem para cá, aqui o trailing, no meu teste, então vamos ver que aqui tem inglês, e aqui, cadê aqui? E aqui é PTBR. Opa, aqui tem gemas. Última alteraçãozinha, aqui, ó, tá? PHP, eu posso dizer que isso aqui é variável this.getTotal. Isso aqui é variável this.getBonus, tá? Vou copiar isso aqui. E aqui eu trago. Vamos só rodar para ver se meu cenário está ok. Legal. Beleza, eu tenho dois cenários. Um em português e outro em inglês, dois textos acontecendo, blá, 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 blá. Legal. Onde é que está o tal do Dependency Inversion Principle? Tá? O que o Dependency Inversion Principle fala? Fala, olha só, módulos, tá? Módulos de alto nível não deve depender de módulos de baixo nível. Ambos, vamos dizer assim, eu acho que é o que fala lá no texto também, ambos devem depender de abstrações. Legal? Tá. Então, como que a gente vai provocar esse cenário de high level module, módulo de alto nível, módulo de baixo nível? Como que eu faço? Como que eu faço para ler um arquivo? Tá, eu vou até fazer diferente aqui, ó. Eu vou até fazer assim, ó. Vocês, tá.
E aqui eu vou criar um PTBR.txt. Tá, e aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá, inglês para isso. Esse texto aqui, cadê meu teste? Pode ser de teste, pode ser de payments, pode ser de payments. Eu vou até usar esse aqui que fica legal. Esse aqui é o nosso texto em português. Português BR, traz isso para cá. Isso aqui é total. Isso aqui é bônus. Vem para cá, vem aqui, vem para o inglês, qual aqui. Isso aqui é total. E isso aqui é bom. Legal. Eu tenho dois arquivos, um em inglês, outro em português, dentro de uma pasta message. Poderia ser qualquer coisa, tá, gente? Poderia ser banco de dados, poderia ser qualquer outra coisa. Aqui eu escolhi um file component, um file system, tá? Em TXT, só para a gente poder exemplificar isso aqui. Como que a gente pode provocar esse cenário? Olha só. Apaga isso aqui. Como dentro do PHP, tá? Eu consigo dentro do PHP ler arquivos externos, tá? Ler um file system, por exemplo. Tem como é que fala? Um método nativo do PHP, tá? Que ele chama, eu vou dar um return, simplesmente dar um return aqui, que é get file, deixa eu tentar lembrar aqui, tá? Acho que é esse aqui mesmo. Ele vai pegar uma string, eu não lembro aqui se ele vai pedir alguma coisa, eu acho que não. Se precisar, a gente tenta alguma coisa. Levando em consideração, né? Levando em consideração que eu estou dentro de um Docker, tá? De uma imagem Docker, eu já sei que eu vou ter problema, porque eu já enfrento esse tipo de problema com outras coisas que eu faço aqui. Então eu vou falar assim para o PHP, tá? Olha só, olha para mim passar raiz. Olha para mim, deixa eu ver, tá? Agora. É isso, né, JP? Para mim, server? Ou é underline, né? Underline server, e eu sei que eu tenho aqui, eu tenho um carinha que é do meu usuário do Shell, que eu estou no Windows. Eu sei que eu tenho esse carinha aqui, então você vai olhar para a raiz, vai olhar para o arquivo src, que está dentro de src, está aqui, né? Você vai olhar para dentro de messages, e você vai olhar agora, que é isso que eu estou recebendo, que é len. Tá. Recebi isso por fora, ok, tá vindo por aqui, tô passando, vai funcionando? Eu não sei dizer. Vamos ver aqui, quebrou, o que que não subiu? Quebrou, array callback. Vamos ver o que eu errei aqui, se alguém aí tiver como ajudar. Server, PWD, etc. Tá. Pô, aí fica difícil, né? Se eu não falar para ele que eu tenho um arquivo TXT para que ele leia, e ainda eu estou errando aqui, faz get content, que aqui não, estou vindo de fora, estou vindo de fora. Esse aqui, print message, plus, payments, vou me perder agora, IP
Bom, legal, melhorou. Era só problema de cache, sei lá do que. Trouxe aqui o que eu precisava trazer. Tá? Olha só. O que ele falou aqui para mim? Ele falou, olha só, eu estava esperando uma coisa e não é idêntico ao que eu esperava. O que acontece? Tem no PHP, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vem para cá para frente. Tem uma pegadinha, tá? E aí a gente tem uma pegadinha no PHP, que é o seguinte, que eu preciso fazer um replace. Todo mundo já fez um replace, seja no JavaScript, seja no PHP, blá, blá, blá. Eu vou ter que fazer esse replace aqui para trocar o meu total e o meu bônus pelo valor dinâmico que está vindo. Tá? Eu já poderia fazer isso aqui, mas vamos aplicar a tal da dependência da inversão de dependência, tá? E aí a gente segue fazendo o replace dele. O que é a inversão de dependência aqui? O Dependency Inversion Principle fala. Olha só, cara, aqui você poderia... Opa, não, tá aqui. Você poderia ter alguém que te auxilie a fazer isso aqui. Você poderia ter, por exemplo, um cara chamado aqui, sei lá, vamos chamar esse cara aqui de data, sei lá, para ver se tá legal. Não seja com PHP, é um nome legal. Eu acho que o correto dele no inglês acho que vem primeiro, né? Message data. Eu acho que é esse aqui em inglês, tenho certeza. E volta, não sou nunca espero em inglês e me corrijam se estiver errado. Space, deixa eu ver só de blá, 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 blá. Aí aqui eu tenho um public, nem public, tá? Posso só fazer um interface. Interface o que? Interface message data, message data. No meu interface message data, o que eu tenho aqui? Eu vou ter alguém. Está escrito errado aqui. Interface. Eu tenho um public. Prometo que já está acabando aí. Function read. Read. Esse momento é uma interface, então ele vai só receber. Language. Vai receber não. É isso. Tá? Ele vai receber esse nosso amiguinho. Eu tendo isso em mão, eu tendo essa interface em mão, então concorda que neste momento eu poderia ter alguém aqui, neste meu caso, neste nosso caso aqui, é message file, porque eu estou lendo de um file system, então file só para falar é um file system. Tá? Mesma coisa, PHP, namespace, opa, space, solid, então eu tenho uma classe que é message data file que estende, não, implementa, que implementa message data, e aí ele vai dizer que eu não tenho, não, ele dá a opção mesmo preencher. Dentro de message data, então o que eu falei na interface? Eu tenho o meu public, eu tenho que ter um public function que é read. Quem que é esse read? O que esse read faz? Concorda que, primeiro, ele recebe language, ele recebe, que foi o que a gente determinou lá na interface. E o que esse language faz? Olha só. Cadê você? Deixa eu aqui. Cadê meu premise aqui? Ele recebe isso aqui, ó.
Cadê? Ele recebe esse carinha aqui. É exatamente isso que ele recebe. Por um outro lado, tá? Agora, vem para cá. Message data, payments. Legal. Olha só. Aí entra a inversão de dependência, tá? Eu estou jogando isso de fora. Então, quem que eu recebo aqui no meu construtor? Eu recebo message data, que é quem? Que é a message data. É isso aqui que eu quero. Onde que ele está sendo usado? Ele está sendo usado aqui. Entendeu aqui a jogada da inversão de dependência? Ó, message é igual a isso, que é igual a this.message. Opa, eu esqueci lá em cima do construtor, né? Se eu falei para ele que eu tenho esse cara, então aqui eu tenho this, eu tenho this, só message, é melhor. Message daí. Opa. Protected, tá, pode ser protected. Protected, que é igual ok, tá? Então eu recebi ele de fora, atribuí ele a business, então agora eu tenho ele aqui com o read, opa, com o read, aqui, ó. O que que ele recebe? O que que eu passo para lá? O que que eu passo para lá? O meu length, tá? Lembra que eu falei que eu tenho uma pegadinha no PHP que fala assim, olha só, eu preciso dar replace naquele total e naquele carinha aqui, né? Eu preciso fazer isso, então eu vou dar um return. Eu tenho um array, replace, opa, replace não, replace, replace é outra coisa. Dentro do PHP, esse método nativo de string replace, ele tem duas coisas. Eu posso passar valor por valor, eu passaria total aqui e bônus no outro, tá? Só que aí eu não trataria como retorno, eu teria que armazenar isso numa variável e depois retornar. Só que esse método aqui, ele pode fazer isso, ó. Ele pode receber um array, eu posso fazer isso aqui, é só... Cada linguagem vai ter suas facilidades, tá, gente? Isso aqui é simplesmente o PHP me facilitando como que eu posso fazer replaces, tá? Eu tenho total, e eu tenho, aqui eu tenho bônus, se eu não estou enganado, né? O que que acontece aqui? No segundo array, eu recebo, então, this get total. Como segundo parâmetro, eu passo this get bônus. E eu acho que é isso. Se tudo correr bem, meu teste quebrou, tá? É esperado que ele quebre, porque o que que acontece? Lembra? Inversão de dependência. Então, eu estou passando isso por fora. Neste momento, eu posso simplesmente falar para ele o seguinte, ó, eu poderia fazer por fora, tá? Mas é só para adiantar. A message data fail, seja message data file, tá? Eu vou até copiar isso aqui. Onde tem mais? Tem aqui. Onde tem mais? Tem aqui. Tem mais aqui. Se tudo correu bem, eu espero. Quebrou aonde? Eu passei 3 argumentos, eu passei total bônus, bônus, passei no segundo array, vamos dar uma olhadinha, porque eu errei. Teve um cara que falou aqui, Hum, o Luiz Fernando, ele falou, o nome do arquivo está eng, E-N-G, e no teste está en, E-N.
Pode ser o problema? Ele perguntou Deixa eu aqui. ver aqui, calma aí, deixa eu ver aqui. Eng, aqui. O de cima tá PTBR, aqui tá aqui. Read, eu vou vir pra cá. Aqui tá ok, é total e bônus, beleza. Aqui é total e bônus, ok. Message data é language. Recebi language aqui, passei language lá para dentro. Date file, language recebi aqui. O arquivo TXT lá em cima. Ele falou. Não porque. Não, eu tô passando no teste, eu tô passando correto. No teste eu tô passando só EN aqui. Ah, fechou. O outro aqui falou: o método fileGetContext provavelmente está retornando false. Ele retorna É, false então algum erro é ocorre. isso. Vamos ver aqui. Eu vou ter isso aqui. Recebeu language. Ah, tá. Eu acho que. Quer ver? Peraí. Cadê? Aqui, ó. Porque eu tenho a pasta messages e aqui estava message, tá? Ah, tá. Vamos ver se é isso? Eu espero que seja, tá? Se não for, a gente testa. Tem mais alguma outra coisa errada. Vamos aqui. SRC, Get File Content, Server, PWD. É isso, tá, gente? É quebrar código. Faustão pediu pra subir aqui. Diga aí, Ô, deixa ele Rogério, saber. tu tá passando ali, de acordo com o teu IntelliSense aí, os argumentos lá estão na ordem errada. No message data. Boa, boa, boa. Total Isso bom. aí. É provavelmente Replace. o. Ah, tá. Tá, tá. Deixa eu ver aqui então, peraí. Então, pode É que o ser message provavelmente é o primeiro, depois tu joga os outros dois. a total bônus. Então, total bônus está aqui, total bônus está ok. Aí tem alguma coisa errada aqui, porque seria. Você Ah, tá. poderia Esse aqui ver tá, não, onde é que esse chama aqui essa tá errado. função? Não, não, tá errado isso aqui. Tá errado. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso, esse realmente tá errado, tá? É que eu tava dando vírgula dentro de um array, então tava errado isso aqui, gente. Desculpa. Tá, é isso. Aí aqui eu tenho bônus. Tá? Esse aqui, agora sim, eu tenho outro array. Esse array, ele recebe. É que eu fui colocando e depois get total. Tá? Agora eu tenho isso. Get bônus. E agora eu tenho replacement. Tá, agora sim eu tenho replacement, que é o nosso link. Agora eu espero que esteja correto. Caramba! Não é message o replacement? Ah, Eu não entendo de PHP. ah, Eu acho que o message deve ser o cara que imprimiu. caramba, Michael, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado, cara. Você é um fofo, mas é ele sim. Só que ainda tá errado. Caramba, o PHP me pegando, velho. O PHP me dando surra, gente. Tomando surra ao vivo. Tá. Pelo jeito o message tá retornando booleano, então ainda tá dando erro. Volta ali no print message, ali onde tá chamando essa função. Não, então, ele retorna, o PHP ele faz isso, ele vai retornando falso, Então, não é que ele o vai mano retornar recomendou booleano. que José, o o nome tá primeiro diferente. cara Tá, é O N pra cheguei, NG. cheguei. Calma, de cada vez. Aqui, ó, cheguei, ó. Cheguei onde eu queria. Ah, tá. Tá, então, eu tenho aqui, ó, ele recebeu, né, nada, ele não conseguiu trazer isso aqui. Vou só entender o porquê agora. Não. Que ele falou, ó, eu estava esperando receber isso aqui em inglês e recebi nada, tá? Ah, vamos só colocar, sabia que no finalzinho tinha que dar o problema.
Vamos para o próprio teste. Vamos ver só se esse teste de cima passou. Eu não lembro como que é o skip, eu vou comentar. Se for aqui, ó, esse Zé, passou. eu vou jogar a documentação do Array Replace aí. Mais fácil. Não, mas já foi. Agora é só saber aqui eu devo ter passado o parâmetro errado e aqui pode ser o do mas ele já passou aqui, ó. Esse aqui que tá na PTBR inglês. Aí ele recebe aqui, ele recebe lang, empurrou para cá. Quem foi que falou que eu estava passando de vez EN? Eu estava passando. Aqui, ó. Nome do arquivo. Caramba. Tá. Aqui, ó. Passou. Alguém tinha falado disso aqui, né, cara? Eu lembrei Alguém no agora que chat alguém tinha falou, comentado. ENG, e tá com ENG. Pô, desculpa, quem falou isso pra mim, desculpa. E agora lembrei de você, não sei nem quem é, mas lembrei de você. O Luiz. Beleza, então, ó, passou. Meus 4 testes, meus 4 cenários passaram. E meu Dependency Inversion Principle foi implementado aqui, eu apliquei ele, porque de fato, ó, eu poderia, aqui é Message Data File, né? Eu poderia estar trazendo isso de um banco de dados, eu poderia, nesse teste de inglês, estar trazendo ele de um JSON, de qualquer coisa que eu não tenho, tá, conhecimento dentro da minha aplicação. Quem é que Print Message conhece? Ele conhece uma interface, que é a Message, ele conhece que lá, nessa interface, tem um read e ele empurra a linguagem lá para dentro, tá? Que é inglês, que é português. O que acontece lá dentro, quem ele vai consultar, ele não sabe, tá? E é isso que o Dependency Inversion Principle fala, olha só, módulos de alto nível, e quando a gente fala de alto nível, a gente está falando, neste caso, de print message, tá? Não deve depender de classes, de módulos de baixo nível. Quem é baixo nível nesse momento? Baixo nível é o nosso file. Por quê? Aqui, entende que eu estou fazendo um file get content que é do PHP, que é uma coisa nativa, que ele está lendo um TXT. Isso é baixo nível dentro da linguagem. E print message já está no alto nível. Então, o alto nível, o módulo, não deve depender disso tudo daqui. Então, o que que eu tenho? Eu faço a inversão de dependência, eu tenho isso através de uma interface, de um contrato, e o que meu print message conhece é este contrato. Como que ele vai obter e de onde ele vai obter isso? Não me interessa, tá? Não interessa para ele, tá? Eu estou passando isso de fora, eu poderia passar qualquer coisa para ele aqui, tá? E aqui, depois de quebrar código no finalzinho, que tinha que quebrar código para ficar mais emocionante a coisa, né? A gente chega então no finalzinho, que é o quinto princípio de Solid, que é o Dependency Inversion Principle. Então, dentro do PHP, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido elucidar e deixar mais claro para vocês quais são os princípios do Solid e, principalmente, que PHP pode e deve ser escrito de uma forma legal, que PHP não é esse bicho de 7 cabeças, que PHP é legal, tá, gente? Entendo isso, PHP é legal. Beleza, JP, eu acho que é isso. Vou aqui tirar meu compartilhamento de tela. Ver aqui se a galera gostou.